Dando continuação ao estudo de Daniel, hoje nós veremos Daniel capítulo 11, mas vamos ler o texto em Tiago, capítulo 4. Senhor, nos encomendamos a Ti, Senhor, ao Teu bom Espírito, para nos conduzir a toda a verdade, para iluminar, Senhor, a nossa mente, abrir os nossos olhos espirituais. Em nome de Jesus, cumpra, Senhor, o Teu bom propósito essa manhã. Nos abençoe, Senhor, na leitura e meditação da palavra do Senhor. Fale, Senhor, com cada ovelha do Senhor aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém. Tiago 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Esse texto que nós lemos até agora, irmãos, é um resumo do que vai estar escrito em Daniel capítulo 11. Daniel nos fala de guerras. Há muitas guerras ali. O livro de Daniel, através das suas profecias, das visões que Deus lhe deu, conta-nos a história do governo humano. E por que há tanta guerra? Por que há tanta luta? Por que os homens que recebem o poder de Deus não ficam satisfeitos? Querem sempre mais e mais. Tiago nos explica. Por causa da cobiça. Por causa da cobiça que há em nós. Por causa da cobiça que há no homem, no coração do homem. Então ele quer mais. E nesse querer mais, ele vai encontrar contendas, vai encontrar aqueles que se lhe opõem, aqueles que também querem mais. Então haverá guerras. Nessa cobiça haverá guerras. E o versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. O capítulo 11 de Daniel nos fala da história do governo humano e também nos fala a relação do governo humano com o povo de Israel. E onde estará Israel em tudo isso? Israel estará humilhado. E Deus chama Israel a se humilhar ainda mais. Deus chama Israel a se sujeitar a Ele. Israel não deveria cobiçar a amizade do mundo. O Espírito do Senhor tem ciúmes de Israel, mas Israel quis se amoldar ao mundo. Então Deus permitiu que outras nações governassem sobre Israel. Deus permitiu que Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma, dominasse sobre os judeus, porque eles foram adúlteros, infiéis contra Deus. Mas Deus agora os chama à sujeição. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Onde é que nós devemos resistir ao diabo, irmãos? Nesses momentos em que nós cobiçamos, em que a nossa cobiça aparece. Cuidado, a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. O diabo vai aproveitar dessa cobiça que há na sua carne e tomar espaço. Humilhe-se diante de Deus, mas resista ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo, certa vez, tentou Jesus, mostrou a Jesus toda a glória da terra, dos reinos desse mundo, e disse para Jesus: tudo isso eu te darei.
Mas Jesus não cobiçou toda aquela glória do mundo. Jesus cobiçava sim fazer a vontade de Deus. Podemos usar esse verbo cobiçar. Jesus desejava, anelava fazer a vontade de Deus. E o próprio Deus é quem cuidaria de dar a Jesus o reino do mundo, não Satanás. Mas Satanás tem alguma influência no reino do mundo? Nós vemos isso em Daniel. Existem os principados que dominam sobre os reis dessa terra. Em Efésios, Paulo diz que os homens estão sujeitos ao espírito da desobediência. A nossa luta é contra principados e potestades. Então havia os principados, principado da Pérsia, principado da Grécia. Esses principados certamente influenciavam os reis da Pérsia, os reis da Grécia, para cometerem todo tipo de violência. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Então Israel está afastado de Deus, mas o convite de Deus para Israel: achegue-se, aproxime-se. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E qual limpeza que Deus propôs para Israel e para toda a humanidade? O sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro foi profetizado. A morte do Messias foi profetizado nas 70 semanas de Daniel. O Messias será morto. Está escrito isso lá. O Messias, o Cristo, seria morto. E pelo sangue de Cristo, nós nos purificamos. Pelo sangue de Cristo, Israel será purificado. Versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Essa é a história do povo de Israel. Desde então que eles foram levados para o cativeiro, até o estabelecimento do reinado do Messias, aflição, lamentação, choro, é a história de Israel. E não vai ser diferente. Não será diferente. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. 11. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, no momento em que Israel se encontrar no pó, na máxima humilhação, Jesus Cristo, o Salvador, aparecerá para eles. E eles então serão exaltados. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Como nós já dissemos outrora, Daniel 10, 11 e 12 é uma só visão. É a última visão, a última profecia do livro de Daniel. Embora fosse separado aqui em capítulo, no original é um só, é um contexto só, uma única visão. A visão que dá detalhes acerca do que vai acontecer na 70ª semana de Daniel. É uma visão que nos dá detalhe, qual é o fim, ou como se dá o fim daquela estátua de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2, nos dá mais detalhes acerca das bestas, que Daniel teve visão lá anteriormente, quando ele ainda trabalhava. Nos dá mais detalhes acerca do bode, nos dá detalhes acerca do anticristo. Essa então é a última visão. Daniel capítulo 11. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e o animar. Então aqui começa com uma conjunção adversativa. Mas o que está acontecendo? Qual o contexto para que o anjo tenha que se levantar para ajudar Dario? Vamos ler no capítulo 10, versículo 20. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Mas eu, no primeiro ano de Dario,
o medo. Me levantei para o fortalecer e o animar. Irmãos, após Babilônia, o reino seria entregue aos Medo e Persas. Aqui está dizendo que no primeiro ano de Dario, assim que os Medos começaram a governar, lá no céu está tendo uma resistência. É necessário que Deus envie um anjo para fortalecer esse rei. Deus envia socorro para Dario. Era necessário que Dario fosse fortalecido, fosse animado. Diz aqui no primeiro ano. E o que também aconteceu, irmãos, de acordo com o livro de Daniel, no primeiro ano de Dario, 2 eventos importantes aconteceram. Daniel é lançado na cova dos leões no primeiro ano. Nessa mesma circunstância aqui, em que há batalhas no céu, em que Daniel, homem muito amado por Deus, reconhecido nos céus, ele é invejado aqui na terra. Dá-nos a entender, irmãos, aqueles companheiros de Daniel, aqueles que o invejaram, certamente influenciados pelo maligno, Deus tinha grandes planos acerca de Daniel ainda. Era necessário que Deus revelasse a Daniel, no primeiro ano de Dario também, as 70 semanas. Aquelas 70 semanas que descrevem a história final de Israel. 470 semanas, ou 490 anos, estão determinados sobre o teu povo. Então há essa contenda celestial. Dario, influenciados por aqueles maus companheiros, perversos companheiros de Daniel, faz um decreto. Dario exalta-se a si mesmo como uma figura do anticristo. Dario exige que em 30 dias, somente ele possa responder orações. Ele se coloca, irmãos, no lugar de Deus, certamente influenciado pelo maligno. E porque Daniel resiste, ele então é lançado na cova dos leões. E Deus o protege. Também no primeiro ano, nós já dissemos, de Dario, veio essa grande revelação, as 70 semanas de Daniel. Então esse é o contexto do que estava acontecendo. O anjo teve que vir para ajudar aquele rei que cairia em tentação. Mas ele foi animado, foi levantado, foi fortalecido pelo anjo do Senhor, Dario. Deus anima, fortalece, levanta as autoridades, certamente, irmãos. Por isso que lá no Novo Testamento diz, para nós orarmos pelas autoridades. Ah, mas ele é um perverso, ele é um Dario perverso, ele vai lançar Daniel na cova dos leões. Mas como nós ouvimos, toda autoridade procede de Deus. A nossa parte é orar para que Deus abençoe as autoridades, para que nós usufruamos vida mansa e tranquila. Dario então é fortalecido pelo anjo, pela ajuda do Senhor. E Deus tinha a intenção de revelar a história, o futuro, a história da humanidade, conforme dá-nos a entender aqui, está escrita no livro da verdade. Então lá no céu existe um livro da verdade, e Deus permite que o seu anjo venha e revele para Daniel o que está escrito no livro da verdade. Mas não foi fácil. Houve resistência de outros anjos para que Gabriel viesse. Houve resistência do príncipe da Pérsia, um anjo que domina a Pérsia. E haveria resistência posterior do príncipe da Grécia, que seria o próximo império. Mas Deus quer revelar a Daniel, através do anjo Gabriel, o futuro da humanidade. Aquilo que estava escrito no livro, expresso no livro da Escritura da verdade. E o anjo Gabriel diz: ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles. Ou seja, o anjo Gabriel lutando contra o anjo da Pérsia, contra o anjo da Grécia. Apenas o anjo Miguel, que é defensor, protetor de Israel, estava do lado de Gabriel. Versículo capítulo 11, versículo 1. Mas eu, no primeiro ano de Dario o Medo, me levantei para o fortalecer e o animar. Versículo 2. Agora, 11:2. Agora eu te declararei a verdade, que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. 3.
Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Se você voltar aí no capítulo 10, versículo 1, nos diz que o anjo Gabriel está falando com Daniel no 3º ano de Ciro. Então aqui ele está dizendo: Daniel, alguns anos atrás, lá no 1º ano de Dario, eu vim socorrer Dario. Agora, já passados pelo menos uns 3 anos, eu estou aqui falando com você. Agora eu vou te declarar a verdade. Eu vou te contar o que vai acontecer no império dos persas. E ele especifica: haveria 4 reis. 3 reis se levantarão da Pérsia. Não um, não 2, pelo menos 3. E não dá mais detalhes desses 3. Mas ele destaca o 4. O 4 será acumulado de grandes riquezas. O rei persa mais rico do que todos os outros. Dá-nos a entender que foi o Xerxes, aquele mesmo escrito no livro de Esther. E ele se tornou forte por suas riquezas. Agora ele está forte, poderoso, rico. Ele vai descansar? Não. Ele vai cobiçar. Ele cobiça. E o que ele quer tomar? Final do versículo 2 diz: empregará tudo contra o reino da Grécia. Deixa a Grécia em paz. Não, ele não quer deixar a Grécia em paz. Ele quer dominar a Grécia. Mas ele será derrotado. Xerxes não terá sucesso. Mas ele fará com que brote inimizade. E 150 anos depois, um grego virá e derrotará os persas. Não serão apenas 4 reis persas. Daniel destaca o 4º rei persa, com grande poder, grande riqueza. Mas depois desse 4º, haveria muitos e muitos reis. E 150 anos depois, aproximadamente, de Xerxes, desse rei poderoso persa, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, da Grécia, virá e dominará. Versículo 3: depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Alexandre, irmãos, se levantou por cerca de 336 a.C. 13 anos depois, 323 a.C., ele já tinha dominado desde a Europa, desde a Grécia até a Índia. Um grande domínio, uma grande extensão. E ele não tinha resistência. Diz aqui que ele fazia o que ele queria. Fazia segundo a sua vontade. Então ele cobiçava, ia atrás, guerreava e obtinha. Em 13 anos conquistou aquilo que ele queria. Mas quando Alexandre está no ápice, irmãos, 32, 33 anos, ele morre. Alguns dizem que ele era alcoólatra, bebia demais, mas morreu. 33 anos, 32, 33. Versículo 4, no auge, o seu reino será quebrado. Então o reino de Alexandre, o macedônio, foi quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Vamos dizer, norte, sul, leste, oeste. Mas não para a sua posteridade. E a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Alexandre tinha um meio-irmão, mas parece que ele tinha problemas mentais. Alexandre tinha um filhinho, mas pequeno, foi morto. Tanto seu irmão como seu filho foram mortos. E o seu reino foi passado para os seus 4 generais. Não houve uma dinastia alexandrina.
A palavra de Deus se cumpre fielmente. O seu reino, o seu império foi dividido para os seus 4 generais. Foi dividido, mas não para a sua posteridade. Não foi seu filho, não foi seu sobrinho, não foi um parente seu que tomou o reino. Nem tampouco segundo o poder com que reinou. Então haverá divisão. E aqueles 4 gerados do seu reino, aqueles 4 impérios, aqueles 4 reinos serão inferiores. Porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Então agora aqui começa a história do reino grego dividido. Versículo 5. O rei do sul será forte. Então se fala rei do sul, está dando-nos uma posição cardeal. Sul em referência a quê? Rei do sul. Sul de quê? Sul da terra gloriosa. Qual é a terra gloriosa? Qual é a terra para a qual os olhos de Deus se voltam? Qual é aquela cidade em que tem a casa do Senhor? O Senhor diz que os meus olhos estarão fixos nela todos os dias. Jerusalém. Então o ponto de referência é Jerusalém. O rei do sul de Jerusalém. Esse rei do sul tinha sede no Egito. Então nós dissemos que o Império Grego foi dividido em 4. Cassandro ficou com a Grécia, Lisímaco com a Macedônia, Seleuco com a Síria, de onde veio os Seleucidas, e o Egito ficou com Ptolomeu, ou os Ptolemaicos. O rei do sul, ou aquele reino que foi tomado pelo general Ptolomeu, o rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. 6. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. O Senhor Deus disse, irmãos, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira, que lhe seja idônea. Então Deus, pensando no bem-estar do homem, providencia-lhe uma esposa. E esse é o propósito do casamento. Deus tem em sua mente representar, através do casamento, Cristo e a igreja. Mas agora aqui nós temos um casamento arranjado, um casamento com fins políticos. O rei do sul, juntamente com o rei do norte, fazem aliança para certamente aumentarem as suas posses, os seus domínios. Estabelecem uma concórdia. Não vamos fazer guerra, vamos ter um casamento aqui entre as famílias e a paz será estabelecida. E todos saem ganhando. Mas o que acontece? Versículo 6, parte B. Porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. O homem planeja, mas nem tudo que planeja funciona, ocorre. O homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Então vamos planejar, nós vamos aliar forças e nós seremos mais fortes, seremos maiores. Não aconteceu isso. Isso aqui se deu por volta do ano 250 a.C. E os irmãos depois, aqueles que desejarem, podem pesquisar esses eventos na história. Essa é uma profecia, irmãos, tão perfeita, tão verdadeira. Mais de dezenas de profecias aqui se cumprem, literalmente, a ponto dos inimigos de Deus, dos críticos, disserem que essa profecia de Daniel 11 foi forjada. Essa profecia de Daniel 11 foi escrita depois que os eventos aconteceram. Tamanha precisão. Mas assim não se deu. Século 3 a.C.,
O Ptolomeu II, que governava o Egito, ordenou que as escrituras fossem traduzidas para o grego, de onde nós temos a Septuaginta. Foi traduzida do hebraico para o grego. E agora isso faz calar os críticos. Havia uma escritura traduzida. Essa escritura não foi forjada, não foi manipulada, não foi escrita depois dos eventos. Deus manifestou o que estava escrito na história da verdade. Versículo 7. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Irmãos, essa é a história humana, guerras e mais guerras. Guerras movidas por cobiça, homens lutando por poder, por glória, por riqueza. Versículo 8, também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito, por alguns anos. Ele deixará em paz o rei do norte de Israel. Seria a Síria, ou o governo dos Seleucidas. Versículo 9. Mas depois este avançará contra o reino do sul e tornará para a sua terra. Irmãos, quando não há uma ditadura na terra, quando não há um imperador, nós vemos duas correntes disputando. Norte, sul, esquerda, direita, comunismo, capitalismo, lutando pelo governo. E o povo de Israel ali estava no meio, estava entre a Síria ao norte e o Egito ao sul. Então, se o Egito resolvesse guerrear contra a Síria, teria que passar pela terra gloriosa. Se a Síria fosse revidar, teria que passar por Israel. Israel está nesse conflito, levado de um lado para o outro. E às vezes o povo de Israel escolhia. Uns escolhiam, eu sou pela direita. Outros, eu sou pela esquerda. Eu sou a favor dos Seleucidas. Não, eu prefiro ficar do lado do Egito. Versículo 10. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrastará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Levará a guerra até o Egito. Versículo 11. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. E este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentro do teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Então aqui ele fala especificamente de um período em que a Síria prevaleceria contra o Egito. Os Seleucidas venceriam os ptolemaicos. O norte venceria o sul. Israel, o que fazer nesse contexto? Versículo 14. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão. Se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Então o povo de Israel, sendo dominado pelo norte e pelo sul, de que lado ele fica? Você tendo que escolher um governo ou outro, de que lado você fica?
E aqui, Daniel, ou o anjo Gabriel, mostra para Daniel um caso específico de pessoas no meio do povo de Israel. Diz aqui, havia no meio do povo de Israel os dados à violência. No meio do povo de Deus, há aquelas pessoas que são mais inflamadas, mais iradas. Há aquelas pessoas que com as suas mãos querem fazer cumprir a vontade de Deus, querem fazer cumprir a profecia. Haverá. Mas eles conseguirão cumprir a profecia? Os violentos do meio do teu povo se levantarão para cumprir a profecia. Então, muito provavelmente, eles tomam partido, por um lado, para cumprir a profecia. Às vezes eles ficam do lado do norte, são violentos, querem que o povo de Israel fique livre de toda a opressão, mas não conseguem, não vão conseguir cumprir a profecia. O povo de Deus, irmãos, nós não somos chamados à violência. Então, nesse período em que governa o homem, em que a história está no tempo dos gentios, qual é o proceder do povo de Deus? Como é que o povo de Deus vai cumprir a profecia? Qual é a parte do povo de Deus para cumprir a profecia? Vamos para o Salmo 37. Salmo de Davi. É um salmo que estimula, anima todos nós, a todo fiel, a todo piedoso, mas também aqui tem caráter profético. É um salmo que nós podemos dizer acerca da própria nação de Israel. Qual deve ser o comportamento da nação de Israel durante essas 70 semanas? Durante o tempo em que os gentios estão governando. Capítulo 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faze o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Certamente, irmãos, isso é uma profecia para os violentos no meio do povo de Deus. Isso é uma profecia para todos nós, que não temos paciência, que nos indignamos vendo a iniquidade, vendo o perverso governar. Mas a palavra aqui é: confia no Senhor, espera nele, deixa a ira. Aqueles violentos no meio do povo de Daniel quiseram cumprir a profecia, mas foram derrotados. O tempo determinado não tinha chegado. Versículo 9: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então o que Israel deve fazer? O que o povo de Daniel deve fazer? Esperar no Senhor, até que se cumpram as 70 semanas de Daniel, até que se cumpra da parte de Deus a profecia. E há aqui uma promessa: os que esperam no Senhor possuirão a terra. 10: mas um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Irmão, certamente na história, o povo de Israel passou muitos momentos angustiantes, difíceis. E eles queriam imediatamente a destruição do ímpio. Perversos imperadores, reis, governantes se levantaram contra Israel. Mas a palavra de Deus para eles era: paciência. Hitler se levanta contra Israel. Mas quantos anos ele vai durar? Se ele começa seu reino em 1933 e termina em 1935, 12, 13 anos, Hitler se foi. Amã, lá na Pérsia, vai se levantar contra Israel. Quanto tempo durou Amã?
Ele foi exaltado pelo imperador, mas pouco tempo depois, Amã é enforcado. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. E aqueles que se encontrarem em grande aflição na época da tribulação, verão o ímpio, o anticristo. Mas passados 42 meses, já não existirá. Passados 3 anos e meio, acabará o governo do anticristo. Então suporta, espera, aguarda, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar-se aproximando o seu dia. Irmãos, naquela época em que não existia celular, havia uns calendários. Quem é que é dessa época de calendário? Algumas donas de casa colocavam o calendário pendurado e tinha uma caneta e ia riscando os dias à medida que passava. Quem é esse aqui no Salmo que está riscando os dias e vê que o tempo determinado para o ímpio está chegando? Deus. Deus está olhando. E qual é a reação de Deus? Qual é a emoção que Deus está sentindo quando Deus risca ali mais um dia no calendário? Como é que Deus sente? Será que Deus sente? Olha aí o versículo 13. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Nós não sabemos, e nesse período que nós não sabemos quantos dias ainda restam para que a impiedade seja varrida da terra, devemos exercitar paciência, mansidão, não nos entregar à violência. Os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a profecia, mas cairão. Irmãos, e tantas histórias, até mesmo da igreja, mostra quando os filhos de Deus usaram da força, da violência, do poder bélico, esses filhos de Deus caíram. Depois vocês podem estudar, leiam a história de Zwingli, reformador protestante na Suíça. Ele usou espada. A espada morreu. Versículo 14, os ímpios arrancam da espada, distendem o arco, para bater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Vamos lá para o versículo 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho, Ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Esse é o convite de Deus para Israel. Esse é o convite de Deus para todos nós fiéis. Espera no Senhor. Continua seu caminho, alimenta da verdade, faça o bem. Continue pregando o Evangelho. Continue fazendo a vontade de Deus. Continue na prática da santidade. Espera no Senhor, segue o seu caminho. Ele te exaltará para possuíres a terra. Israel, o Senhor vai te exaltar para possuíres a terra. Versículo 35. Vi um ímpio prepotente, a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Se você um dia viu Alexandre conquistando, dominando tudo o que sua alma desejava, passados 14 anos, você poderia voltar lá, e ele já não existiria. No máximo 14 anos, Alexandre já não existiria. O ímpio então se gloria, Deus concede-lhe poder, Deus lhe dá reino, mas ele quer mais, a sua carne cobiça, e ele dá lugar ao diabo, e ele então pratica violência, iniquidade, perversidade, maldade. Deus então envia o juízo. Vi o ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. 36, passei, e eis que desaparecera, procurei-o, e já não foi encontrado.
Versículo 39. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Capítulo 39 do Salmo. Ao mestre de cantos, Gedudum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Então, irmãos, enquanto o ímpio está governando, coloque mordaça na sua boca. Mais um. Mais um. Mais um. Não fale. O Davi, então, aqui nesse salmo diz: na presença do ímpio há a possibilidade dele pecar. Há a possibilidade dele pecar com a boca. Então ele diz: eu vou ficar calado. Vou ficar calado. 2. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então eu disse com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade? Então o que Deus quer levar Israel a reconhecer, irmãos? A fragilidade. Não, mas Israel é muito capaz. Dentro de Israel há vários prêmios Nobel. Israel é altamente capaz militarmente. Israel tem a tecnologia da bomba atômica. Ninguém pode contra Israel. Israel é sempre vitorioso. Mas Davi pede para o Senhor: Senhor, quantos dias eu vou viver? E se Davi soubesse quantos dias ele viveria, se você soubesse quantos dias restam para você, você reconheceria a sua fragilidade, a sua fraqueza. Israel deve reconhecer que é fraca, que precisa do Senhor. Versículo 5: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa os tesouros e não sabe quem os levará. Lá em Tiago diz, irmãos, em vez de nos ocuparmos com as cobiças, com os prazeres que militam na nossa carne, deveríamos nos ocupar em buscar a Deus. Por quê? Porque a nossa vida é breve. A nossa vida é passageira. Aqui Davi compara a sua vida a alguns palmos. E Davi então chega à conclusão: todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Você pode colocar aqui o seu nome. Na verdade, Samuel, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Versículo 6. Com efeito, passa Samuel como a sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros. Aqui está falando que amontoa tesouro, mas não estou muito não. Eu, né? Vocês aí? Talvez, muitos tesouros. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Na verdade, o conquistador Alexandre Magno é pura vaidade? Na verdade, Nabucodonosor, por mais firme que ele esteja, é pura vaidade? Na verdade, Bolsonaro, por mais firme que esteja, é pura vaidade? Na verdade, Lula, por mais firme que esteja, é pura vaidade? Todo homem é pura vaidade. Irmãos, Alexandre Magno, conforme Daniel 11 diz, conquistou tudo, mas passou, morreu. E aqui diz, ele é como esse homem que amontoou muitas riquezas, e nem soube ele quem os levaria. Alexandre não soube, mas os seus generais, não os seus descendentes, levaram a sua riqueza. Todo homem, César, o imperador romano, é pura vaidade? Todo homem é pura vaidade. Todo homem é pura vaidade. Isso nos ensina Daniel capítulo 11. O rei do norte
é pura vaidade. O rei do sul, pura vaidade. Os violentos dentre o povo de Deus, pura vaidade. Todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Versículo 7. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Então, em vez de seguirmos a nossa cobiça, seguirmos a vaidade, deveríamos buscar a purificação. Senhor, livra-me de todos os meus pecados. Deveríamos buscar nos aproximar de Deus nesses breves dias que nós temos sobre essa terra. Versículo 9. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizestes isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Irmãos, onde estão os profetas de Israel? Depois de Zacarias, 400 anos antes de Cristo, onde estão os profetas de Israel? O que aconteceu? Emudeço. O Senhor emudeceu os profetas de Israel. Agora Deus tem os seus profetas, os seus porta-vozes na igreja. A profecia de Deus passou para a igreja. E a igreja agora é estabelecida na doutrina dos apóstolos. A igreja é estabelecida no fundamento dos apóstolos e profetas. Nós temos João revelando-nos o Apocalipse. Mas dentre os profetas do povo de Israel, reconhecidos por Israel, cadê? Acabou. Emudeço. Emudeço. Não abro os lábios, porque tu fizestes isso. Versículo 10. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. 11. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. 2 vezes esse mesmo texto. Com efeito, todo homem é pura vaidade. E essa é a lição que Deus dá ao seu povo de Israel. Essa é a lição que todos nós deveríamos saber. E essa é a lição que Daniel capítulo 11 nos dá. Todo homem é pura vaidade. Versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino, como todos meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Então Davi profeticamente está dizendo, parece que o sentimento de Israel é como se Israel estivesse morto. E está pedindo para Deus, tira o olhar de mim, desvia o rosto. Mas Deus está permitindo que Israel passe por essa experiência, mas não morrerá. Deus é que fará brotar. Deus renovará a figueira. Deus fará com que Israel reavive, anime, tome alento e passe a existir na presença de Deus. Amém? Vamos parar por aqui. Então, o Senhor abençoe os irmãos. Lembre-se, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Deus exaltará ao seu servo, quando o seu servo se humilhar, quando o seu servo reconhecer a sua fragilidade, Deus trará a salvação. Deus abençoe os irmãos.